Pois é, Regis, mas a gente está aqui para falar de outro assunto com o Eduardo Menezes hoje, né? Hoje, sexta-feira, nós queremos tratar de outras questões, questões também culturais importantes, né, para nos alimentar nossa alma, nosso espírito nesse momento tão difícil, né, que nós estamos vivendo politicamente. E o Dudu, né, como todo mundo conhece, o Dudu, ninguém conhece o Dudu como Eduardo, né, acho que ele até deveria trocar o nome dele ali na descrição do vídeo, colocar Dudu Menezes, porque o pessoal vai identificar muito melhor. Mas o Eduardo, o Dudu, que está aqui conosco, né, que já apresentou o Contraponto, inclusive, já fez muito essas discussões aqui na rádio, está trabalhando agora num novo projeto, né? Além, obviamente, do trabalho dele como jornalista do Sindicato dos Bancários aqui de Pelotas, que é apoiador da Rádio Com, ele está trabalhando um projeto independente muito importante para incentivar a leitura, né? Algo que, infelizmente, também se relaciona com questões políticas, porque a gente sabe que os preços dos livros aí aumentaram significativamente nos últimos tempos, e isso acaba que prejudicando, né, quem já tinha o hábito de ler, imagina para quem estava aí criando esse hábito, né, se torna mais uma vez um hábito que se torna elitizado também, então acho que o Dudu com certeza vai falar sobre isso, mas queria perguntar para ele principalmente como que surgiu a ideia, então, de montar esse canal, né, de diálogo aí com esses outros leitores nas redes sociais para falar da importância da leitura. Então, Vanessa, Regis e pessoal que está ouvindo a rádio, na verdade, isso nasce de uma brincadeira com o meu filho. Até vou dar aqui os créditos, porque o maior incentivador dessa proposta, desse projeto, é o meu filho. Então, o sujeito literário ele tem essas duas frentes, tanto o aspecto de formação de novos sujeitos, leitores, e agora eu explico por que sujeito, e também o papel de aquelas pessoas que já têm o hábito da leitura, talvez convidar elas a reformular aí a sua rotina. A gente sabe que a rotina é muito desgastante, muitas vezes o pessoal não consegue estabelecer um horário, um melhor momento para ler, mas que não deixe de ler, né? Não deixe de utilizar o livro para que a gente possa tanto ir a outros lugares, usar como um passaporte, viajar para outras épocas e também para se formar enquanto pessoas críticas, pessoas capazes de compreender o mundo que a gente vive a partir de um diálogo aberto com diversos autores, diversos gêneros, e aí perpassa não só o âmbito da literatura, da ficção, mais especificamente, mas também a livros mais técnicos, né? Agora, recentemente, a gente abordou também um livro que chama Desigualdade, que é do economista, conhecido economista, o Eduardo Moreira, e ele faz uma análise muito interessante ali na relação entre dinheiro e riqueza. Então, assim, o livro ele tem uma série de benefícios, a gente não precisa ficar falando aqui da importância de ler, mas ele tem um papel cada vez mais importante, tanto que é por isso que o governo federal tem uma visão de querer sobretaxar, de querer impedir que as pessoas tenham acesso à literatura, porque seja pela questão de uma linguagem, de uma literatura mais técnica, né, voltada para a economia, política, filosofia, que foi o meu ambiente de leitura por muito tempo ali, durante a pós, no mestrado, no doutorado, mas fundamentalmente, essencialmente pela literatura, nós vamos conseguir identificar uma série de aspectos que estão relacionados com o mundo que a gente vive. Por exemplo, a gente tem um livro que ficou bastante famoso, digamos assim, agora na época da pandemia, que é A Peste, do Albert Camus, e se a gente pegar como que a ficção imita a realidade, como que a realidade imita a ficção, a gente vai perceber um monte de questões ali que hoje a gente está tentando resolver ainda muito bem. Até tem uma curiosidade nesse livro do Camus, que é que a primeira pessoa que morre, né, esse livro é uma alegoria da invasão nazista na época, a Argélia, que pertencia, era a colônia francesa, e ele faz uma alegoria da invasão nazista durante a Batalha da França, ali na década de 40, com uma infestação de ratos. Aí vai se desenvolver uma doença que ninguém sabia muito bem o que era, vão tentar investigar. E o primeiro a morrer, né, a primeira personagem que morre é um porteiro. E aí eu fiquei, inclusive, pensando, né, que aqui no Brasil também a primeira vítima da Covid-19 foi um porteiro em São Paulo. Então, parece que detalhes que vão te levando ao longo da trama a pensar
uma série de aspectos que são o que a gente está enfrentando hoje. A questão da saudade, do distanciamento social, das autoridades sanitárias, dos governos, como que eles se colocam diante de uma crise, de algo que ainda não sabe muito bem o que é, como que a religião se posiciona em relação a isso, como que o Estado se posiciona. Então, para a gente só um exemplo, né, para a gente ver a importância da literatura nesse processo da gente se formar enquanto pessoas capazes de ter uma compreensão maior daquilo que está acontecendo com a gente hoje, nesse exato momento, Vanessa. E, Dudu, acho que um grande problema, né, que a gente pode identificar aí nessa dificuldade cada vez maior das pessoas adquirirem o hábito da leitura, né, são as redes sociais, enfim, o uso da internet, que, se a gente for parar para pensar lá na época da nossa adolescência, por exemplo, quando a gente não tinha esse acesso, era muito mais fácil parar para ler um livro, né, e hoje, com esse acesso, além de muitas pessoas também perderem o hábito de comprar o próprio livro, né? Até porque, como a gente estava tratando aqui, infelizmente está bem caro e inacessível, né? E tem várias literaturas disponíveis já na internet, então algumas pessoas já começaram a ler livros através desses equipamentos tecnológicos. Eu, por exemplo, não consigo, né? Não adianta, para mim é impossível, não consigo nem me concentrar se eu parar para ler um livro no computador, por exemplo. Eu preciso, né, tocar no livro, estar com o livro na mão. Eu não sei se contigo acontece isso, mas eu queria, tu identifica essa dificuldade, né, tu que deve ser um leitor desde sempre, né? Em algum momento tu te viu com essa dificuldade de fazer as tuas leituras habituais por conta das tecnologias? Eu acho que tem dois aspectos aí, Vanessa. Eu comungo da tua experiência literária, digamos assim, porque, na verdade, assim, eu desde pequeno, eu via muito, o meu pai era um leitor, e meu pai era uma pessoa que tinha uma dificuldade de visão muito grande. Tinha um problema, dificuldade de visão muito alto, assim, o problema dele, e mesmo assim ele se esforçava, ele tinha um esforço muito grande para ler. Ele precisava aproximar muito o livro, assim, mas ele fazia aquele esforço. Isso já me causava desde pequeno uma certa curiosidade, por que tanto esforço assim para se aproximar de algo, né, de um livro, daquele objeto. Então ali já foi despertando meu interesse. E eu tenho sim essa relação com o livro físico, mas eu acho que a tecnologia ela veio para ajudar, de repente, as novas gerações, né, uma outra ótica em relação ao contato com a leitura, porque, na verdade, até tem dentro do blog do Sujeito Literário, a gente tem um texto que foi produzido falando da questão do tempo para ler, né, do hábito da leitura. Hoje em dia, as pessoas pensam assim, mas eu não consigo me concentrar, a gente sabe que é corrida a coisa mesmo, muitas vezes quem tem criança em casa, e é o meu caso também, às vezes o horário que te sobra, tu já está exausto, só quer te deitar e dormir, eu sei muito bem como é que funciona isso, mas que a gente lesse 5 a 10 páginas, 30 minutos por dia, se colocasse na caneta, né, na ponta do lápis ali, tu vai identificar quanto tu já vai ter lido durante um ano. Pode ler obras imensas ou pequenos livros também, dos mais diferentes gêneros a partir dessa iniciativa. Então é muito mais uma iniciativa. Eu não gosto muito de quem diz assim, o hábito, não gosto muito dessa interpretação, não é, da pessoa que diz assim, o hábito da leitura se desenvolve desde criança. Se tu não leres desde pequeno, tu não vais ler nunca mais. Eu acho que isso é até uma forma de afastar as pessoas do contato com a leitura. Não considero que seja assim. Conheço várias pessoas que não só adquiriram o hábito da leitura, mas se tornaram escritores depois de uma idade mais adulta. A gente tem várias experiências, inclusive na literatura mais contemporânea. Pessoas que em condições também de dificuldade de acesso ao livro e que tiveram o esforço de buscar a própria Maria Carolina de Jesus. Então, a gente tem experiências que nos servem aí para motivar, pelo menos, que a gente não abandone o hábito da leitura, seja ele por meio físico, seja ele por meio digital. Mas eu queria também, Vanessa, só aproveitar para ressaltar que, assim, essa ideia do sujeito literário, ela teve algumas pessoas que, vamos dizer assim, elas abraçaram muito a ideia, além do Lucas me incentivar muito, assim, e querer participar, tanto que ele faz parte da outra frente do projeto, que é justamente formando sujeitos leitores, cujas dicas de literatura têm sido com o próprio Luquinhas, no canal do YouTube. Ele vai lá, ele fala do livro, da história que a gente contou para ele tenta levar isso para os pais, para convidar os pais a lerem para os filhos, a contar histórias para os filhos,
e nesse processo, tanto a minha irmã, que é pedagoga, quanto a minha sogra, que também é pedagoga, também se juntaram ao projeto e estão dando esse suporte pedagógico, né, nessa proposta aí de aproximar cada vez mais pessoas. E também o Roger Pérez, que foi uma figura importantíssima de incentivar, ele sempre me incentivou em várias iniciativas, né, a própria vinda minha para a rádio foi através do Roger, mas de levar um pouco de literatura para o futebol e cultura, que é o programa de esporte, um dos programas de esportes da Rádio Com, aos sábados, e eu não tinha como estar presente fisicamente, então o Roger disse, vamos fazer de alguma outra forma, e aí surgiu essa ideia. Eu acabei fazendo uma parceria com ele, a gente já falou de alguns livros lá, a própria Peste, que eu citei, do Alberto Camus, 100 Anos de Solidão, são resenhas mais curtas, mais sintéticas, mas que encaixam ali no meio do programa. Agora a gente vai começar uma série sobre futebol ao sol e à sombra, então vão ser vários vídeos sobre a leitura desse livro fundamental do Eduardo Galeano, desde lá do início, dos primórdios, a origem do futebol, chegando até os dias de hoje, que o esporte se transformou numa grande mercadoria, né? Então, essas duas parcerias aí, do Lucas, do Futebol e Cultura, e também do canal Conta Comigo, que é um projeto de extensão da Universidade Federal de Pelotas, do curso de enfermagem, que a Camila, minha companheira, acabou fazendo essa ponte também, para que a gente pudesse conversar ali, nessa perspectiva de trazer uma dica de literatura, na proposta que eles têm muito de trabalhar com a questão da saúde mental. Nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão cada vez mais isoladas, eu falava agora há pouco do livro como um passaporte, porque o livro ele pode dar uma continuidade e servir como um processo de formação para discussões do âmbito histórico, político, para compreender realmente as coisas, da forma como estão dadas. A gente tem, inclusive, várias literaturas que vão nos auxiliar nesse processo, que são do âmbito da ficção, o próprio 100 Anos de Solidão, que faz a gente conseguir compreender um pouco mais a nossa identidade como sujeitos latino-americanos, mas a gente tem também a possibilidade de abstrair um pouco também desse processo todo pesado, e aí a cultura vem com esse papel fundamental, que é de tentar nos dar aquele momento de entretenimento. E aí tem uma série de literaturas que possibilitam isso também. Por isso a proposta do projeto é tratar dos mais diferentes gêneros literários, tanto para quem quer se adaptar aí a conhecer outras obras, daqui a pouco não ter conhecimento, ouve uma resenha a respeito de um livro, se interessa, vai lá e busca essa literatura, quanto para pessoas que já leram alguns livros e que, inclusive, produziram conteúdos a partir dessas leituras. Que aí eu vou citar um outro parceiro, que tem sido um baita parceiro desse projeto desde o início, que é o poeta e escritor Álvaro Barcelos, que, inclusive, hoje a gente lançou uma poesia dele. Eu estou lendo o livro dele, inclusive, já li, estou relendo, né, esse livro aqui, não sei se vocês vão ver aí, Um Céu de Tantos Remendos, inclusive vai ter resenha seguida para o canal do Sujeito Literário, e o Álvaro foi um grande parceiro, ele fez um contato inicial ali comigo, eles têm um programa aqui na Rádio Com também que trata de literatura, que é o Arte em Movimento, todas as segundas-feiras, e o Álvaro me mandou uma poesia dele, só para comentar, porque ele gostou da resenha que eu fiz sobre 100 Anos de Solidão, que tem o nome de Macondo, que é essa cidade fictícia da qual o Gabriel Garcia Marques vai desenvolver toda a trama da história. E esse poema foi musicado pelo Ricardo Petrucci, eles ganharam um prêmio, inclusive, na década de 90, e eu disse para ele, não, me manda isso, fiz uma edição de um vídeo e já larguei no canal logo no inicinho do projeto do Sujeito Literário. E agora ele já está me brindando aí com mais uma poesia que ele passou para a gente divulgar, e também a Ediane Oliveira, jornalista, Didi, parceira aqui da Rádio Com, muito tempo trabalhando dentro da rádio, mas há mais tempo ainda, digamos assim, envolvida com as questões da ordem da cultura. E ela me passou também um release feito por ela para divulgar no Sujeito Literário, tem sido também incentivadora, parceira desse projeto, um livro que trata sobre a literatura negra, então de uma autora, uma mulher negra, que é a Eliane Marx, que vai ser ali apresentado, digamos assim, para o público, porque ainda não é um livro de grande conhecimento, de grande circulação, esperamos que venha a ser, e o Sujeito Literário tem aberto também essas portas, né, para tentar trazer não só a literatura contemporânea, a literatura clássica, melhor dizendo, mas também a literatura contemporânea, autores que estão ainda querendo o seu lugar ao sol, que precisam ser lidos e conhecidos. E o Álvaro Barcelos e a Eliane Marx são poetas assim de primeira linha e que muita gente não conhece, então a gente está tentando cumprir esse papel também de difundir, meio que naquela influência de Glênio Riccio, que foi um dos meus grandes influenciadores aí na comunicação comunitária alternativa, que é de fazer a arte daqui também, essa arte daqui, hoje não mais daqui de Pelotas, mas daqui dessa aldeia global, que é uma aldeia
comunitária, que prega uma proposta de uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais solidária, mais inclusiva, mais diversa, e é esse também o papel desse projeto Sujeito Literário. 10h17, você está na Rádio Com 104.5 FM. Dudu, a inspiração é o teu filho. Que idade ele tem? O Luquinhas está com 5 anos. Está com 5. O início de muitas pessoas através da leitura foi pelo gibi. A proposta é um sujeito literário, é de livros, mas o gibi abriu portas. Não dá para fazer um paralelismo, o sujeito literário ter o andamento dele ao natural com livros e para as crianças se criar um espaço de daqui a pouco o Luca, através dos amiguinhos dele, também está fazendo o canal dele próprio e fazer uma ponte da leitura a partir do gibi para chegar até o livro. Eu, pelo menos, fiz assim. Sim, não, eu também. Eu li muito gibi, não só os mais clássicos, Turma da Mônica, mas eu lia o Ziraldo, né, aficionado, Menino Maluquinho. Mas, então, a proposta é, dentro do próprio projeto, ter esse espaço para que se faça um quadro, digamos assim, de formando sujeitos literários. O grande guarda-chuva, digamos, é o projeto Sujeito Literário. Mas o Lucas, ele tem esse protagonismo nesse espaço aí, até porque ele ainda é muito pequeno, então, tocar dois projetos paralelos, todo esse processo de edição sou eu que faço, o desenvolvimento da marca, o texto, porque além da dica do livro, ou do gibi, ou de qualquer literatura que o Lucas, é ele que escolhe, e também não tem uma periodicidade muito exata, porque é quando ele quer gravar, eu não faço nenhum tipo de forçação de barra, ele quer falar sobre um livro, ele quer contar alguma história, ele falou recentemente sobre o livro Sentimentos, que é um livro muito interessante, voltado para as crianças, para elas começarem a ter contato com a questão do sentimento, né, aquilo que elas estão descobrindo ali, raiva, o sentimento de amor, de tristeza, de solidão. Então, ele dá a visão dele, eu fico ali só como um intermediário, mas dentro de um mesmo projeto, um mesmo canal, porque eu não teria perna nesse momento para ter dois canais e estar agilizando, né, tudo isso. Mas ele está ali e sim, a ideia é que depois que ele for crescendo, se desenvolvendo, aí, enquanto um sujeito leitor, ele possa também ter o próprio canal dele e produzir conteúdo, seja do que ele achar melhor, mas espero que sempre voltado também para a literatura. Eu só queria dizer outra coisa para vocês, assim, a ideia de sujeito é porque tem uma influência da minha formação, e dentro dos estudos de discurso, da análise de discurso, a gente sempre entende o conceito de sujeito como alguém que é atravessado pela ordem do inconsciente, né, na perspectiva da psicanálise. Está aí a quantidade de atos falhos que todos nós cometemos e que muitas vezes a gente tem a intenção de dizer alguma coisa, mas a linguagem é formulada através da nossa psique e aquilo que a gente diz e produz sentido muitas vezes não é o que a gente tinha a intenção de produzir, porque é isso, a linguagem ela tem esse aspecto. E a outra questão do âmbito, obviamente, ideológico. A gente ouve muita gente dizer que não tem ideologia, que não tem partido político, que não tem identificação com nada, que se diz neutro, mas a linguagem está aí também para nos mostrar, do ponto de vista da nossa constituição ideológica enquanto sujeitos, a gente se forma enquanto sujeitos, no momento que a gente é interpelado ideologicamente, e se dizer neutro, na verdade, é uma forma de assumir uma posição, é tomar uma posição também perante o mundo que a gente vive, e do meu ponto de vista, a pior posição possível. Não é possível estar neutro em qualquer condição, principalmente em condições de injustiça social e da série de dificuldades que nós enfrentamos hoje no nosso país e no mundo. E a perspectiva de um sujeito literário é isso. Ele vai se constituindo, todos nós vamos nos constituindo através das diversas formas de leitura. E aí não só a literatura, que é o âmbito com o qual a gente trabalha, mas as diversas formas de textualização da nossa vida. A rádio aqui, o audiovisual, tudo isso é também literatura. Eu mesmo, quantas vezes, como jornalista dos sindicatos bancários, acompanho uma entrevista de vocês aqui e transformo isso em texto, para ser publicado na própria rádio e também lá no site dos sindicatos bancários. Ou seja, textualizar, interpretar, trazer esse aspecto, tanto o lúdico, que depois se torna parte constitutiva de nós mesmos, de todos nós, desculpem, como é o caso da ideia com o Luquinhas ali, com as crianças, é o que nos faz entender melhor as coisas que muitas vezes a gente quebra a cabeça, não consegue nem dormir de noite procurando achar uma solução. E essa solução está muito mais próxima de nós do que a gente imagina muitas vezes, mas a gente tem que estar aberto e sem preconceitos para tentar buscar todas essas informações que estão aí diante de nós.
E, Dudu, tem uma coisa que a gente não falou aqui, né, e talvez responda um pouco do que o Leandro Sebagi está questionando aqui. Na verdade, ele faz dois questionamentos, né? Um é como se aproximar desse lindo projeto, né, já que, enfim, como o próprio Dudu descreveu aqui, já tem vários parceiros, e acredito eu que a ideia do Dudu seja construir, né, esse projeto de uma forma bem coletiva, e que tal, quem sabe, um programa do Sujeito Literário na Rádio Com. Mas isso também o Dudu, de certa forma, já respondeu aqui, dizendo que, bom, né, são muitas demandas, mas o Dudu, com essas parcerias, a gente não falou sobre isso aqui no início, também hoje firma uma parceria aqui com o Contraponto. A ideia é, no espaço das 10 horas de toda sexta-feira, a gente está destacando aí um dos vídeos, uma dessas resenhas que o Dudu traz no canal dele, aqui no Contraponto, nesse espaço das 10 horas antes do nosso comentário, que hoje a gente não teve aqui, porque o Marcelo Carlini tinha um compromisso, e a gente aproveitou e encaixou essa entrevista com o Dudu para reforçar, fortalecer esse projeto e, além de tudo, contar para os nossos ouvintes internautas que estamos fazendo essa parceria com ele. E, Dudu, o que hoje nós vamos destacar aqui no Contraponto para iniciar aí com o pé esquerdo essa parceria aí entre o programa Contraponto e o Sujeito Literário? Então eu já vou aproveitar também para te agradecer, Vanessa. Eu fiz referência aqui a algumas pessoas, né? A Camila, fiz referência ao meu filho, em primeiro lugar, e a ela, os dois, em primeiro lugar, porque foram eles, têm sido eles o suporte, assim, os incentivadores desse projeto. E também referência ao próprio Roger, ao Álvaro Barcelos, a Ediane Oliveira, e quero fazer uma referência a ti, em nome da Rádio Com, que já estava, de alguma forma, envolvida nisso, mas pela a ideia que foi tua, na verdade, né, de tentar trazer essas dicas literárias dentro do Contraponto. Eu acho fundamental isso, e então te agradecer por isso, por essa oportunidade, e dizer que hoje a gente vai falar do primeiro livro. Eu acabei passando um vídeo aí para o Juliano rodar para a gente, é o primeiro livro que entrou no canal, que é o livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Então, a gente falava agora há pouco da importância da literatura para a nossa formação enquanto sujeitos e compreender a nossa identidade latino-americana, e eu acho que esse é um livro para começar, de fato, com o pé esquerdo, até porque eu falo isso no vídeo, depois vocês vão poder acompanhar, mas para quem não sabe, o Gabo, né, o Gabriel Garcia Marques, era um sujeito muito identificado com a defesa dos interesses da América Latina, ali em períodos em que a gente passou pelas ditaduras do Cone Sul, amigo pessoal de Fidel Castro, entre outras lideranças políticas da Revolução Cubana e da resistência latino-americana a esse processo de imposição de diversas ditaduras militares, que inclusive vocês estavam discutindo hoje, a gente tem discutido bastante como que isso tem voltado de alguma forma no nosso período atual, a militarização do Estado, a militarização das relações interpessoais, inclusive, e eu acho que não teria como começar melhor do que falando, então, um pouco dessa linda história de Macondo, que nos convida a refletir sobre diversas questões, Vanessa, do âmbito local, do âmbito internacional, a nossa relação com o local, a nossa relação com o externo, com o que está de fora e que tem interesse, a gente sabe, no que acontece aqui no local, como a própria influência norte-americana, o olhar que eles têm ainda hoje, cada vez mais direcionado aos países da América Latina, os interesses políticos e econômicos. Inclusive, o Gabriel Garcia Marques, ele fala, e na obra a gente aprofunda um pouquinho isso na resenha, ele fala de acontecimentos tanto reais, né, de situações como o massacre das bananeiras, que ocorreu na Colômbia na década de 20, ele traz isso dentro da ficção para para trazer essa relação de uma grande repressão que houve, uma greve na Colômbia, por parte de um interesse de uma empresa norte-americana, a Unity Fruit, e também traz aspectos da literatura fantástica, do realismo mágico. Então, essa conjugação de elementos literários e de acontecimentos reais, histórico-políticos, é de uma poesia fantástica, sublime, assim, algo que eu, sinceramente, vou levar para o resto da minha vida, a minha experiência literária com as obras do Gabriel Garcia Marques. Vamos ao vídeo, então. Esperamos aí a técnica resolver aí para colocar no ar. Ó. 100
Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques, livro publicado em 1967. Em 1982, o autor recebe o Prêmio Nobel de Literatura pela publicação desta obra, nesta edição aqui da Record. Ambas são da editora Record, mas nesta edição de capa vermelha, já no início do livro, a gente tem aqui o pronunciamento do Gabriel Garcia Marques por ocasião do recebimento do Prêmio Nobel de Literatura em 82. É um documento, fica registrado, eu como jornalista gosto dessas coisas, então eu recomendo muito esta edição de 100 Anos de Solidão. Porém, esta outra edição também é muito boa, ela é de fácil manuseio para quem se desloca e gosta de fazer leitura enquanto faz o trajeto do trabalho, do estudo. É uma edição bastante indicada, muito interessante considerar também que as duas edições já no início trazem essa árvore genealógica com toda a estirpe da família Buendia, são 7 gerações, causa algumas confusões sim, algumas pessoas que eu conversei dizem que deixam o livro de lado porque acabaram se atrapalhando com os nomes dos personagens. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para ti então. É importante dizer, antes de mais nada, antes de entrar na história em si, que Gabriel Garcia Marques era um ativista político, um sujeito que sempre se posicionou historicamente ao lado da Revolução Sandinista, da Revolução Cubana, era próximo ao Fidel Castro, ele que tinha um compromisso com aquilo que ele identificava como sendo as emergências da América Latina, a importância de se tratar de questões tão caras para os latino-americanos como se colocar sempre ao lado dos exilados, das ditaduras do Cone Sul. Então sempre se posicionou Gabriel Garcia Marques muito claramente, e é um autor que eu tenho uma grande simpatia, um grande apreço, e ele foi determinante nesse processo, nessa retomada da minha leitura de romances, de contos, de livros não técnicos, e por isso que ele ganhou esse privilégio de estar aqui, ser o primeiro a ser levado a você a partir de uma grande obra, nas impressões que eu tenho em relação à leitura deste livro. Saga da família Buendia. Que família é essa que tem esta árvore genealógica tão complexa para ser explorada ao longo desta trama? Família Buendia que se forma a partir do casamento entre primos, José Arcádio Buendia e Úrsula Iguarã. Eram primos, seus pais eram contrários a essa união, não queriam que eles ficassem juntos. Surge uma série de questões envolvendo as possibilidades de que, caso viessem a ter filhos, seriam seres mitológicos, seres com problemas de constituição física, e essas ameaças que fazem muitas vezes os familiares, os pais, sobretudo, para que não se aproximem os primos, mas eles acabaram desenvolvendo um amor muito forte e resolveram passar por cima de tudo e de todos para ficarem juntos. Fazem isso, casam-se e entram num processo migratório junto a outros casais, outras pessoas que saem da região onde viviam em direção a um lugar novo que vai receber o nome de Macondo, um povoado que é construído às margens de um rio de águas diáfanas. Essa é a linguagem poética do autor que já aparece bem no início da obra. Então, lá eles vão construir casas muito simples, com taquaras e de argila, e vão estabelecer a sua morada e as suas experiências enquanto um novo povoado. Essa cidade, esse povoado de Macondo, ele vai trazer uma série de características próprias da América Latina e vai relembrar aqui alguns aspectos, tanto relacionados a situações reais quanto a situações fantásticas, porque Gabriel Garcia Marques é um autor voltado ao realismo mágico, ao realismo fantástico, que é esse interesse, né, por parte dele, sempre houve isso, de mesclar situações que são daqueles fatos que realmente aconteceram com devaneios, com sonhos, com figuras de linguagem, e estabelecendo contatos entre a fantasia e a realidade, estabelecendo contatos entre aquilo que está no âmbito do sonho, do imaginário e daquilo que é realmente possível. Então esse povoado vai se defrontar com situações como a peste da insônia, onde por muito tempo ninguém dorme, dilúvios, de chover, assim, algo inacreditável durante 4 anos. São várias as situações que nos levam ao riso, tantas outras que nos levam às lágrimas e ao choro, porque a gente está falando sobre nós mesmos aqui. A gente vai lendo e ao mesmo tempo vai sendo lido pelo livro num processo contínuo de trocas muito interessante. É um livro que, ao tratar da condição humana,
Então, a gente pôde acompanhar um pouquinho aí do que é a proposta do Dudu aí, né, para esse canal do YouTube, Sujeito Literário, também tem nas redes sociais, né, Dudu, no Instagram, no Facebook, para quem quiser acompanhar principalmente a divulgação, né, dessas resenhas. Se inscrevam, né, no canal do YouTube do Dudu, Sujeito Literário, acompanhem no Instagram, no Facebook, e nós aqui do Contraponto estaremos toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, destacando um desses vídeos, para quem quiser uma dica literária, né, e sempre vai ser sugerida aí pelo Dudu qual o vídeo que nós estaremos destacando na sexta-feira. Nós não conseguimos passar o vídeo na íntegra, porque já são 10 horas e 33 minutos, o horário da gente finalizar o programa Contraponto dessa sexta-feira. A gente agradece imensamente a presença do Dudu aí nessa manhã de sexta, conversando conosco sobre esse tema tão importante. Em outras oportunidades estaremos novamente ouvindo o Dudu, ouvindo também as parceiras, né, que o Dudu já mencionou aqui, que falam aí principalmente de uma perspectiva mais pedagógica. Nós queremos muito abordar esse tema aqui no Contraponto também. Obrigado, Dudu, pela disponibilidade, um bom dia, e nos falamos todas as sextas-feiras aqui, nem que seja de uma forma virtual, divulgando aí o Sujeito Literário no programa Contraponto. Agradeço, Vanessa, a tia, o Regis, dizer para o Regis que eu não tenho problema nenhum, eu sei que a gente tem a correria, ele disse que não conseguiu me responder o áudio, não tem, entre eu e o Regis, ele sabe que não tem nenhum tipo de problema com relação a isso, mas é sempre bom poder contar com a Rádio Com e poder estar com vocês aqui, os dois, o espaço que vocês têm viabilizado para todos nós, que de alguma forma estamos ainda ligados à rádio. Eu preferiria, digamos assim, gostaria muito de estar presente, poder falar ao vivo, né? A gente tem essa questão da gravação, até no vídeo deu algumas travadas, assim, dá um pouquinho de delay, né? Tem essas questões técnicas que não são muito legais, mas de qualquer forma, sempre que puder, certamente estarei aqui, seja para falar sobre comunicação, sobre conjuntura política, sobre literatura, até porque cada uma dessas coisas elas estão interrelacionadas, não tem como separar umas das outras. E fica o meu abraço fraterno, meu forte abraço para vocês, dizer que sou ouvinte do Contraponto, sempre que posso estou na escuta, e que acho que o programa está de altíssimo nível, uma qualidade muito boa mesmo, cumprindo seu papel aqui na Rádio Com. Muito obrigado, Dudu, mais uma vez. Esse é o programa Contraponto da sexta-feira, que se encerra aqui. Após o intervalo cultural, você acompanha a reapresentação, então, do Central do Brasil de hoje. Às 13h30, o programa Vozes da Terra. Às 16 horas, hoje, tem Navegando, Rádio Com. Hoje é dia de live do coletivo Navegando com a DJ Elô. Às 18 horas, o programa Contraponto, segunda edição, com o jornalista Fábio Rosário. E às 19 horas, finalizando a programação desta sexta-feira aqui na Rádio Com, o programa Sociedade em Debate. E amanhã é sábado, é dia de programação também aqui na Rádio Com. Às 8h30 da manhã nós temos o programa Contraponto com o Fábio Rosário, 9h30 o Sociedade em Debate, reprise do Sociedade, 10h30 o programa Resenha Esportiva, às 11h30 o programa Entre Linhas com Ivan Duarte, que fala amanhã sobre a verdade sobre as manifestações em Cuba, e o Ivan Duarte vai estar recebendo um convidado para tratar deste assunto. Às 13h30 temos o programa Gente como a Gente, e às 18 horas, finalizando a programação de sábado, o programa Futebol e Cultura. E domingo, a programação de domingo ao vivo aqui na Rádio Com, é o programa Cantos de Luta e Esperança, às 10h30 da manhã. Essa é a programação de hoje, a programação do fim de semana. Desculpa, Vanessa, eu sei que tu estava já no encerramento, mas só para dizer assim, eu vi um comentário ali da Graziele Granada. Então, assim, ó, quem quiser acompanhar toda a resenha na íntegra, né, a gente falou só o inicinho ali, ainda meio dando uma travada, quem quiser acompanhar a resenha na íntegra, é só digitar lá no YouTube, Sujeito Literário, ou sujeitoliterário.com.br, já vai direto para o blog. Desculpa eu fazer isso contigo, isso não se faz. Eu sei como jornalista que não se faz isso. Mas eu tive que fazer isso porque eu fiquei pensando, o Leandro tinha pedido para dizer como é que se aproxima do projeto. Eu acho que eu nem falei o nome do site aqui, então, gente,
sujeitoliterário.com.br, e vai lá no canal do YouTube com 1000 perdões para a Vanessa por ter feito isso. Não, foi bom tu ter interrompido, porque exatamente sobre o site a gente não falou, né? A gente falou sobre o canal do YouTube, as redes sociais, e o site a gente acabou não destacando. Então, foi bom tu ter feito essa intervenção para chamar atenção para isso, Dudu, fica tranquilo. É 10 horas e 37 minutos, né, Regis? Semana que vem não temos CPI em recesso até o dia 3 de agosto. Então, a partir de segunda, nós teremos o programa Contraponto, como sempre foi, a partir das 8h30 da manhã até as 10h30. Bom dia a todos, bom final de semana, e segunda nos encontramos. Abraço e até lá.